seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Suzane Sampaio. Eu sou Rita Dias. E esse é o Perbras Cast, o podcast do setor de energia. E antes de começarmos o episódio de hoje, temos um recadinho para você. A Perbras apresenta a Lala-1, uma sonda de perfuração terrestre de 750 HP, projetada para entregar alta performance, segurança operacional e confiabilidade no campo. Com capacidade de perfuração de até 3.000 metros, sistema top drive de última geração, controle avançado de sólidos e equipamentos certificados pelas normas API, a Lala-1 reúne tecnologia, robustez e eficiência para operações desafiadoras no mercado de óleo e gás. Seu projeto moderno conta com sistemas hidráulicos e elétricos integrados, monitoramento em tempo real, estrutura reforçada e foco total em segurança operacional, garantindo mais produtividade, mobilidade e excelência nas operações da Perbras. A Lala-1 representa a força da engenharia alinhada à inovação que move a energia do Brasil. E nessa temporada, a gente vem falando sobre o futuro do petróleo. A gente discute um pouco do que vai fazer com que as empresas permaneçam e sobrevivam no mercado e vai distinguir quem sobrevive, quem permanece e quem fica para trás. Hoje, a gente tem cerca de 80% das empresas falando da dificuldade de contratação de mão de obra qualificada, né? E a gente tem relatos de que precisaremos aí de cerca de 400 mil novos talentos até 2030 e fica a dúvida, né? Quem está formando esses profissionais, como nós estamos formando esses profissionais. Então, no último episódio, Rita, a gente falou muito sobre tecnologia, sobre inovação, Sim. sobre inteligência artificial, automação de postos, digitalização, né? E isso é fundamental, importantíssimo. Mas hoje a gente vai falar com um tema que talvez a gente tenha chegado num tema central do futuro do petróleo, que é sobre pessoas. E para falar sobre isso, hoje no Perbras Cast, a gente recebe um convidado super especial, com uma trajetória de destaque, o Caetano Machado, que é engenheiro de petróleo, formado pela UENF, na primeira turma de engenharia de petróleo do Brasil, acumula aí mais de 30 anos de experiência no setor, já tem 28 anos de formado. Ao longo da carreira, passou por empresas importantes como a Petrobras Internacional, Coke, PetroRecôncavo, Smith International, a Schlumberger, onde ocupou cargos de liderança no Brasil, na América Latina, Estados Unidos, Canadá e África. Atualmente é sócio-presidente e fundador do grupo Ubuntu, CEO da Mandacaru Energia, diretor-geral da SPB, Serviço de Petróleo Brasileiro, e conselheiro da BPIP. Então, Caetano, seja muito bem-vindo ao Perbras Cast. É um prazer imenso receber você aqui. Nossa. E que bom que você aceitou o nosso convite. Muito obrigado a vocês duas. Agradeço muito o convite. É sempre um prazer poder falar de petróleo, poder falar de Campos Maduros, poder falar do desenvolvimento da nossa região, da região do onshore, da região do Nordeste do Brasil. Eu estou muito grato. Espero poder responder a vocês, a gente poder fazer um debate amplo sobre essa questão da mão de obra e até sobre os ativos, da disponibilidade de novas oportunidades que nós temos no nosso mercado. Então, nossa operação, a Mandacaru tem uma operação no norte do Espírito Santo, em Sergipe, estamos vindo para a Bahia com uma nova aquisição, fizemos a aquisição de 3 ativos, 3 concessões, estamos aguardando a ANP fazer essa transição, ou seja, a aprovação para que nós podemos virar operador, vamos virar operadores, né? E também no Rio Grande do Norte, onde nós temos a nossa maior operação. São 15 concessões hoje, são quase 200 funcionários, são 4, 5 CNPJs. Então nós crescemos, né? Andamos. Não sei se todos conhecem como foi a montagem da companhia, né? Muito obrigado pelo currículo que você passou para mim. Ou seja, em 2016 eu voltei para o Brasil. Minha última posição na indústria fora Mandacaru, fora o grupo Ubuntu, era na Schlumberger, Estados Unidos e Canadá. Voltei para o Brasil achando que simplesmente, muito facilmente eu ia me recolocar e não aconteceu dessa maneira. Então, quando voltei para o Brasil em janeiro de 2016, e aí em março, abril de 2016 ainda, logo depois eu não tinha recolocado, estava vendo o que eu ia fazer da vida, eu não consigo não fazer nada, né? Estava tudo bem financeiramente, ou seja, eu tinha acabado de sair, tive uma carreira importante, executiva, estava tudo bem,
Mas eu falei para o Leonardo, que é meu sócio, que meu irmão, meu amigo, né? Nós fizemos faculdade juntos, moramos na mesma república na faculdade, então somos amigos, somos do mesmo lugar de Niterói, do mesmo bairro, estudamos nas mesmas escolas, então somos amigos de dezenas de anos. E ele falou, pô, me chamava de Magrelo, coisa que eu não sou mais, falou, Magrelo, a gente tem uma possibilidade muito grande nas mãos agora de empreender, vamos fazer alguma coisa, vamos montar algo. E aí, como eu tinha trabalhado na África, o Leonardo é negro, né? Ele também trabalhou na África, falou, cara, Ubuntu, vamos fazer Ubuntu para cá, Ubuntu para lá, e montamos a Ubuntu Engenharia para dar consultoria. Eu fiz algumas consultorias no início, bem no início, para Petro Recôncavo, e depois eu teve a oportunidade da ANP abrir os leilões, e nós pegamos as duas primeiras concessões em 2016. E aí de lá para cá, somos 15, fizemos aquisições, compramos outros ativos, somos sócios da Petro Recôncavo em 9 desses ativos, somos operadores. E então, assim, a minha carreira toda feita no onshore, praticamente toda feita, vendo as oportunidades, entendendo como funcionava. E louco para ter um poço para chamar de meu um dia. E aí foi o que nós fizemos. Pegamos ativos bem maduros, bem pequenos, marginais. Eu não sei se todo mundo conhece a diferença entre campos maduros e marginais, mas é importante dizer que o campo marginal está à margem da economicidade, então, ou seja, você precisa realmente tratá-lo de uma forma diferente, precisa realmente tratá-lo de uma forma de baixo custo, com tecnologias específicas. Eu falo isso e já disse isso um monte de vezes e gosto de repetir. Eu não preciso do alicate da NASA para cortar nada, eu preciso de um alicate que corte com eficiência, a baixo custo, que atenda às minhas necessidades. Então, quem vocês conhecem esse mercado perfeitamente, também estão há muitos anos nesse mercado. Na primeira sonda que eu fui na minha vida, em 95, eu acho, ou 94, em dezembro de 95 ou 94, no Rio Grande do Norte, era uma sonda da Perbras, eu acho. Ou seja, então eu conheço sondas, a Perbras há muito tempo, sabe que não adianta você ter a maior tecnologia de todas para um ativo que produz 5 barris, para um ativo que produz 10 barris. Então, nós temos que botar a tecnologia certa na mão da indústria certa para que você tenha uma operação certa. E aí a gente vai falar sobre as pessoas mais à frente, eu imagino. Mas nesse negócio do onshore é um negócio muito feito por pessoas. Então a gente precisa trazer as pessoas para o nosso lado, as pessoas têm que estar motivadas o tempo todo. E acho que vai ser um debate muito interessante a gente discutir como motivar as pessoas, como mantê-las motivadas numa operação de baixa tecnologia, né, em terra, e quando existe uma prima super rica no mar, chamando todo mundo para ir operar no offshore. Acho que a gente pode discutir isso com bastante... Vai ser muito interessante. Obrigado pelo convite. Que bom, que bom. Bate minha curiosidade. Não sei se Rita ficou com a mesma curiosidade que eu e nossos ouvintes talvez fiquem também. Qual é o significado da palavra Ubuntu? Nossa, que legal, que pergunta. Ubuntu significa eu sou porque nós somos. É um termo africano da África subsaarial, da África abaixo do Saara. Em inglês, o conceito básico a gente sempre fala I am because we are. Eu sou porque nós somos. Um antropólogo inglês visitou umas tribos africanas e fez algumas brincadeiras, levou algumas guloseimas, e escondeu alguns brinquedos e pediu para as crianças irem pegar, e as crianças foram todas juntas. E ele disse, não tem para todo mundo, vamos crianças, não é bem assim. E as crianças continuaram de mão dada, e ele foi entender, elas começaram a gritar, Ubuntu, Ubuntu, e assim, é o conceito de que a gente não faz nada sozinho, é impossível eu chegar aqui para vocês e dizer que nessa minha trajetória de 10 anos que eu não tive parceiros fiéis, que eu não tive pessoas em contato comigo fiéis, que acreditaram no meu projeto, que estiveram comigo, e elas estão comigo até hoje, não tem abandono, nós abandonei, né? Elas estão conosco até hoje, no máximo que eu posso, porque não dá para você fazer sozinho. Então, o conceito de Ubuntu é por que eu vou ter um brinquedo se eu vou brincar sozinho? Não faz sentido eu ter um brinquedo se você não brincar comigo. E aí a gente entendeu que era a forma de a gente montar o nosso negócio no onshore. Então, hoje nós temos fornecedores que estão com a gente desde 10 anos, desde quando eu precisava de uma quentinha por dia, até agora que eu preciso de centenas de quentinhas por dia. Essas pessoas, as que quiseram, continuaram conosco nessa trajetória. Então, faz todo sentido as pessoas acreditarem que o conceito de fazer junto é muito mais fácil do que fazer sozinho. Não tem a menor dúvida. É claro que você precisa ser perseverante, você precisa querer. Então, o conceito Ubuntu é um conceito que é utilizado por alguns prêmios Nobel da Paz, né? Ou seja, o Mandela falava em Ubuntu, já viu o Obama falando de Ubuntu. E aí, humildemente, eu e o Leonardo falamos de Ubuntu também, e a gente acreditou que isso funcionava, e a gente é muito feliz com o nome.
Eu acho que você acabou de carimbar o atestado de que a gente fez a escolha certa para esse episódio, né, Rita? Que legal, que depoimento bacana. Obrigada por esclarecer. Muito bom. Eu sou super fã, assumidérrima de Caetano. Quando a gente ventilou seu nome para falar, né, Suzy, sobre liderança, eu falei, vai somar demais para esse momento que a gente está falando ali sobre transição energética, né? Que é uma das principais âncoras para a gente nessa temporada, porque a gente já entendeu de cara que não é necessariamente apenas sobre a transição do tipo de energia. A gente fala desde o primeiro episódio, né? Uma transição que ela vai envolver pessoas, ela vai envolver as tecnologias e a inovação que vai ser utilizada, as parcerias estratégicas que você comentou. Ele foi pontuando diversos tópicos ali. Eu falei, olha, maravilha, que bom que você está aqui, de verdade, Muito Caetano. obrigado pelo convite. E liderança que fala apaixonada, com o olho brilhando, faz muita diferença. Isso. Me emocionam todas as vezes que eu falo. É isso, exatamente. Ainda me emociono, não quero deixar de me emocionar. Que legal. Se a gente parar de se emocionar e de sentir a dor na barriga, aquele friozinho das coisas que nós estamos fazendo, se a gente deixar de ter preocupação, medo, receio, aí perdeu a graça de fazer, sentido, né? Que bacana. Muito bom. Então já vou lançar a primeira, hein? Manda. Pode ser? Manda. A gente sempre faz algumas pesquisas, a gente sempre vai estudar, vai entender como é que está o movimento do mercado. E aí a gente trouxe uma citação aqui do Roberto Ardengue, que é presidente da IBP, e ele fala: temos hoje a possibilidade de um apagão de mão de obra no setor de óleo e gás, e precisamos nos preparar agora para capacitar mais de 400 mil pessoas nos próximos anos. Ao mesmo tempo que a bioenergia sozinha pode gerar 760 mil novos empregos até 2030, disputando os mesmos engenheiros, técnicos, operadoras de óleo e gás. O setor não está competindo só com as outras indústrias. Está competindo com a bioenergia, o solar, o eólico, que pagam bem, tem propósito ligado, então tem algo a ver aí com o comportamento das próximas gerações e disputam os mesmos currículos. Para você, o setor de óleo e gás está preparado para entrar nessa disputa? O que uma empresa hoje pode oferecer para conseguir atrair esses talentos, para manter esses bons profissionais no mercado? A pergunta é excelente, né? A pergunta é de uma resposta longa ou não é uma resposta tão objetiva. Tem vários assuntos intangíveis nessa questão da disputa pelo profissional qualificado. Mas assim, grosseiramente respondendo rapidamente, como a primeira parte da resposta, a indústria do petróleo é muito mais charmosa. A indústria do petróleo é muito mais madura. A indústria do petróleo tem muito mais conhecimento prévio para que tenha uma troca com os novos entrantes. As outras indústrias das energias novas são indústrias, de fato, energias novas, importantes para a transição, fundamentais para que aconteçam, mas não vai haver transição energética sem o petróleo. Não vai haver transição energética sem alguém que seja parceiro nessa transição, e é a indústria do petróleo e gás. Não vai haver transição energética ou redução de pegada de carbono, e etc., sem a energia da transição, que é o gás. Então, assim, isso não vai acontecer. Então, ou seja, a necessidade da utilização de óleo e gás para a transição energética ou para o futuro industrial, ela é latente, ela existe, não tem como discutir. Em algum momento, durante essa discussão da transição energética no passado, algumas indústrias ou alguns países ou algumas metas são: vamos eliminar zero o petróleo e tal. Não dá, né? Se a gente eliminar o petróleo em zero aqui hoje, a gente não olha a hora, a gente não fala nesse microfone, eu não tinha chegado aqui, né? Essa luz não estaria funcionando, isso não acontece, né? Então a gente tem que fazer isso de forma gradual. Mas voltando ao ponto de como disputar os profissionais de qualificação, assim, a gente tem algumas oportunidades muito importantes. Hoje primeiro eu vou deixar claro que tanto na Mandacaru quanto na Ubuntu, em tudo que a gente faz, nós precisamos de gente para ser gente melhor. Gente precisa de gente para ser gente melhor. E nós procuramos as lideranças ou nós contratamos hoje os estagiários e as pessoas para crescerem junto conosco que tenham essa compreensão. Quando eu comecei a empresa do zero, a empresa era eu. Depois era eu e o Silvio, que você comentou hoje. E depois eu, Silvio e mais uma pessoa. E depois nós fomos crescendo, era na minha casa. Ou seja, quando eu montei a companhia, ganhamos um leilão da ANP, não tinha nem conta bancária.
do CNPJ, não existia nada disso, a gente estava montando tudo. E desde o início eu falava isso possível para o Leonardo. Falei, cara, então, rapidinho, só para deixar claro, os meus sócios são Peter Jackson, que é um inglês geólogo, meu sócio que está conosco desde o início. Foi quem mais tinha capital, era pouco também, mas é o que mais colocou para que nós entrássemos. César Pinheiro, que trabalhou comigo na Smith, na Schlumberger, e hoje é meu sócio. E o Leonardo Pacheco, que eu já comentei mais cedo, que é com quem... Então, somos 4 sócios fundadores. Hoje a gente mantém quase 90% da companhia ainda, ou seja, a gente não tem parceiro financeiro, não tem nada disso. Montamos toda a estrutura reinvestindo o que a gente conquistou. Mas falando sobre pessoas de novo, assim... Quando eu montei, quando eu faço o processo seletivo, e no início era eu que fazia de todo mundo, até outro dia eu sabia o nome de todas as pessoas, tá? Agora são 200, eu não consigo mais. Isso me deixa um pouco triste. Então eu vou muito a Mossoró para poder estar sempre procurando. Eu penso logo, esse eu não sei quem é, esse eu não sei quem é, eu preciso saber o nome desse. Mas nós procurávamos pessoas que gostavam de gente. Não dá. Na indústria do petróleo não dá. É tudo interligado. Eu preciso do cara de compras. Ele não faz só compras. Você sabe muito bem disso. O cara tem que comprar o que atende à operação. No final, somos todos nós produtores de petróleo. Então, se a gente não produzir petróleo, nada disso funciona. Então, não adianta o cara falar assim, o que você faz aqui nessa companhia? Eu brinco, o cara fala assim, supondo que ele seja o cara do almoxarife. Não, eu sou do almoxarifado, mas para que você está aqui? A pessoa tem que responder para mim, para produzir petróleo. Se a gente está produzindo petróleo, produzindo gás com qualidade, com respeito ao meio ambiente, com respeito às regras, etc. e tal, por isso que a equipe é grande, tem compliance, etc., um monte de coisas para seguir, mas o final da história é produzir petróleo. Então, as pessoas que nós contratamos hoje, o conhecimento técnico é fundamental, assim, ou a capacidade de adquirir novos conhecimentos técnicos é fundamental, porque também não precisa vir formado, mas a pessoa tem que ter o perfil de gostar de gente. Não dá para ser um cientista, aquele cara que gosta de trabalhar sozinho na sala dele o dia inteiro. Esse cara é fundamental para outras coisas, eu admiro também esse perfil, mas não é o perfil do onshore em terra. O perfil do onshore em terra, o cara tem que entrar na fazenda dos outros, tem que atravessar pasto com gado, tem que pedir autorização, tem que saber se comunicar, tem que falar, pô, você já veio aqui alguma vez? Pô, eu estava passando aqui agora. A pessoa tem que saber pedir, tem que saber ceder, tem que saber negociar desde o começo dessa operação. Então, a gente acha que as pessoas mais comunicativas são as pessoas que nós gostamos para o perfil. Hoje, o Brasil formou muitos engenheiros de petróleo. Muitos engenheiros de petróleo. A gente pode questionar a formação, porque a questão da formação do engenheiro de petróleo, alguns não conseguiram ter oportunidade de ir para o campo. Ou alguns não tinham condições financeiras de aceitar um estágio mal remunerado ou pouco remunerado para ter a experiência de campo. Sim. Então, o cara já trabalhava, ele era dono da padaria dele, ele montou, mas eu quero ser engenheiro de petróleo. E aí, no final do curso, ele precisa ser estagiário. Ele vai deixar a padaria dele, como é que ele vai sobreviver? Alguns já são casados, remes de família, outros precisam dos recursos. Então, esses caras não conseguiram ter a formação de campo e etc. Então, assim, hoje o Brasil forma muitos engenheiros de petróleo, no Espírito Santo forma, eu tenho muitos engenheiros que vêm do Espírito Santo. Aqui na Bahia, como não tenho operação ainda, não posso falar nada daqui, mas eu trabalhei aqui muitos anos, né, na Petro Recôncavo, conheço essa região toda, morei em Mata de São João, morei em Catu, né? Então eu conheço bem esse local e sei que tem muitos engenheiros competentes, tenho amigos que trabalham comigo hoje também formados aqui na Bahia. Mas eu sei do Espírito Santo, que tem uma faculdade de engenharia de petróleo no norte do Espírito Santo, que tem uma indústria madura na questão do onshore brasileiro. E esses caras são pessoas bem formadas, mas talvez com um pouco de dificuldade das operações de campo. Talvez não tenham muita experiência de campo, mas se eles têm a teoria e se a gente tem a oportunidade de colocá-los dentro da operação logo, eu acredito que essas pessoas ficam apaixonadas pelo que a gente faz. Eu acho que não tem uma disputa clara entre o pessoal das energias e a gente. O nosso é muito mais engenharia mecânica, engenharia de petróleo, engenharia de reservatório. Acho que nas energias, a engenharia elétrica e a engenharia mecânica são as engenharias ou engenharia de produção, na parte mais administrativa e mais gerencial do negócio, mas também tem no meu. Então, assim, eu não consigo ver com clareza essa disputa muito clara, mas, de fato, existe sim um gap de formação de pessoas, principalmente em função de como foi estruturado o onshore brasileiro, que era uma companhia só, uma companhia grande, que fazia de tudo, que fazia do poço ao posto,
invertir, né? Também é do posto ao posto, mas ao contrário também é Sim, do posto ao posto, tanto faz, mas como ainda fazia toda a cadeia verticalizada, que fazia tudo. Tinha as próprias refinarias, fazia a própria exportação, e essa cadeia foi quebrada, né? Então, assim, a formação, e como teve uma questão de investimentos no onshore, então a formação de pessoas ela também teve um questionamento, ou seja, ela também foi reduzida e não aconteceu com muita clareza, assim. Hoje a gente já tem uma formação de muitas pessoas, já tem esse mercado do onshore das junior oils que nós somos, né? Das empresas independentes. Já tem um mercado de muitos anos, a PetroRecôncavo fez festa de 25 anos agora, a Brava entrou em 2018, se eu não me engano, então já tem 8 anos operando, a Carmo Energy deve ter uns 5 também, a Origem deve ter talvez 5 ou 6, ou seja, não vou dizer que a gente está amadurecendo, mas também não somos tão júnior mais nessa questão do mercado. Então, se já tem muita mão de obra, já tem possibilidade de formar pessoas, as próprias empresas já fazem o seu próprio plano de treinamentos. Imagino que vocês também tenham muitos treinamentos internos. Imagino, eu não sei que tem. Não, imagino, eu sei que tem. Nós também temos os nossos. E a gente tem, desses 200 que eu disse, possivelmente 10 ou 15% são de estagiários. Eu gosto de dar oportunidade até para a própria pessoa. Quanto mais oportunidade a gente der, mais as pessoas vão saber se de fato é aquilo que elas querem. Sim. Então, se eu consigo ter 5, 6 estagiários por setor, dentro das normas, dentro das regras, hoje não pode mais levar para o campo. Poxa, eu fui estagiário da Schlumberger em 1995, no Rio Grande do Norte, e eu ia para o campo fazer canhão, eu carregava canhão. Hoje a gente não pode mais fazer isso, né? Não pode mais levar as pessoas para o campo. É interessante. Hoje, antes de vir aqui, a gente prepara um cafezinho para receber vocês, e tem uma lojinha aqui do lado da Perbras, e a pessoa que estava fazendo a venda, ela estuda essa área de petróleo. Até se ela estiver ouvindo a gente aí, ela vai saber de quem eu estou falando. E ela falou exatamente isso, Caetano, que os estudantes dessa área de petróleo têm uma ânsia, uma vontade de conhecer as operações no campo, mas por uma questão de segurança, algumas limitações, eles não conseguem ir. E aí você fica ali naquela ansiedade de ver na prática o que você está estudando e tem essas... A gente leva hoje os estagiários para o campo, mas a gente bota um ambiente controlado. Isso. Exato. E certamente na época que eu fui estagiário o ambiente não era controlado. Então, tá tudo bem, eu nunca tive problema nenhum, muito pelo contrário, mas você aumenta a velocidade de aprendizado, você gera mais oportunidade, você entende perfeitamente o que está fazendo. É isso que eu quero, é isso que eu... É exato. Então hoje a gente tem essa dificuldade das regras e normas que temos que seguir, mas tem sim, para a engenharia de petróleo, para as empresas produtoras no onshore, para as pessoas que gostam de gente, campo, espaço, liberdade, fazer, construir, ter responsabilidades dirigidas, ou seja, essa é a sua função hoje, você vai fazer isso. E outra coisa muito interessante é que não tem ninguém, né? Mas estou falando como regra, tá? Vou usar a regra para a gente ignorar as exceções, tá? Não tem ninguém que está no offshore hoje que não passou pelo onshore. Ninguém aprendeu a fazer uma perfuração direcional num poço no mar. O cara aprendeu a fazer perfuração direcional num poço de terra. O cara aprendeu a fazer uma produção, separação primária, terciária, recuperação secundária, terciária, uma separação trifásica, entender como funciona a hidrodinâmica, a hidrostática de um poço. Ninguém foi para o offshore aprender a fazer isso num navio de perfuração. O cara foi aprender a fazer isso num poço de terra, o que nós fazemos. Por isso que eu acho que é tão charmoso, por isso que é tão especial, por isso que é tão legal, porque você ganha responsabilidade logo no começo da sua carreira, logo no início. O que você faz é importante para o processo completo e você tem responsabilidade sobre isso. Caetano, não sei se vai entrar Não, em e fantástico que a gente fala de engenharia. Eu sou administradora de formação. A gente, quando fala de engenharia, a administração é humanas, engenharia exatas, e você trouxe aqui na sua resposta soft skills. Isso. Gostar de gente, ser comunicativo, relacionamento com os stakeholders que vão te rodear ali no seu processo. Isso realmente faz uma diferença hoje no comportamento de um profissional que é contratado, desde o momento que ele entra como um estagiário, até ele galgar a carreira dele e chegar no nível de C-level. Isso faz muita diferença. Obviamente, hard skill é muito importante no dia a dia do negócio que a gente está. A gente está num segmento que majoritariamente é formado por engenheiros, inclusive. Mas soft skill é muito importante para o desenvolvimento do setor. Perfeito. Não tenho a menor dúvida disso.
a questão do relacionamento interpessoal, eu faço um desafio. Você pegar uma... O que eu faço, né, eu nem perfuro poços, né? Então, porque a Amanda Caroma é IP com E pequenininho e o P grandão. Nem tão grandão assim, mas o P maior do que o E, tá? Mas com P maior do que o E. Nem tem grandão, mas é um P. Não um Pzinho, mas o E é um Ezinho. Porque a gente não tem condição de apostar numa campanha exploratória. Não tem condições de perfurar alguns poços para descobrir novas fronteiras ou novos reservatórios. Então, o que a gente faz é produzir poços que já existiram, produzir campos maduros, campos que já estão em declínio. Sim. Então, se eu faço um desafio para alguém me falar qual é o trabalho individual na produção de campos maduros onshore. Não existe. O cara fala assim, olha, esse cara é muito bom. Quando fala para mim assim, esse cara é muito bom, mas ele não gosta muito de gente. Não, então ele não é muito bom para o meu negócio que eu faço. Ele pode ser muito bom para outros negócios, e certamente ele é. Deve ser um gênio da matemática, pode ser um gênio da física, mas se ele não consegue explicar o que ele está fazendo, e mostrar o que ele está fazendo, e ouvir outras pessoas. Então, a questão da segurança e do desempenho operacional ela é função da comunicação. Perfeito. Sabe o que me lembrou? No episódio passado, a gente conversou com o Daniel Costa, da Petro Recôncavo, né? Diretor de inovação. E Daniel é muito legal, tá? Daniel é muito legal, muito inteligente, muito esperto. Tá? Depois desse episódio aqui com o Caetano, volta e assiste, porque vale muito a pena esse papo que a gente teve com o Daniel. E ele comentou sobre a interação necessária entre a área de Data Analytics com a área de poços. Porque não adianta a galera do DEI estar fazendo alguma coisa que não vai ser consumida e não está entendendo qual é a dor, qual é a necessidade que o pessoal do campo efetivamente tem e vice-versa. Às vezes você não consegue transpassar ali para o outro qual que é a sua necessidade. O que está doendo ali na sua operação do dia a dia? Mais de uma vez eu vi no campo, interrompi, desculpa, mas mais de uma vez eu vi no campo, você monta um sistema perfeito e o cara vai e passa aquilo e tá tocando. Quando você chega no campo, o computador está encostado, você não sabe o que está fazendo. O cara fala, não, tá dando muito trabalho medir isso, porque o cara não entende nem a importância de fazer aquela medição se você não consegue se comunicar de forma efetiva dentro da corporação. Essa comunicação tem que ser de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, todos os dias, sempre vice-versa, fazendo e entendendo. Tem que ter alguém no meio com quem você confie para entender o que está vindo de baixo para cima é a mesma comunicação que você quer que venha de cima para baixo. Você tem que ter um ponto de medição, escolha uma pessoa ou outra confiável, da sua confiança e, fundamentalmente, a gestão tem que participar. Os líderes têm que participar, eles têm que acreditar no que está sendo proposto. Perfeito. Não dá para você chegar e falar assim, todos nós vamos andar agora para a direita. E vai todo mundo para a direita. Assim. Só que não adianta nada, porque se o petróleo estava para a esquerda, você anda todo mundo para a direita. E ninguém vai ter coragem de falar assim, olha, o petróleo está para o outro lado, hein, cara? Você está andando para o lado errado. Se você não chega, gente, eu estava olhando, eu acho que o nosso caminho é para a direita. O que vocês acham? Não, Caetano, eu vi petróleo para a esquerda. Eu falei, é mesmo, me mostra lá. Vamos entender o que você está falando. Ou seja, você faz uma comunicação. E assim, a questão do servidor, né? Uma liderança servidora que está sempre disponível para outras pessoas faz com que a comunicação seja positiva. Se você tem uma comunicação que não é muito servidora, quando você recebe informação e fala, tá bom, depois eu olho isso. Se você se naquele momento você não compreende por que aquela informação está chegando para você, ou aquele dado ou informação, você quebra o canal de comunicação e as pessoas não vão levar mais a você. Mesmo que o que tenha vindo para você não seja importante para você, entenda por que ele trouxe, entenda por que ele está trazendo, compreenda por que está vindo aquela informação, por que ele queria tanto falar com você, qual é o motivo de ele estar tão ansioso para te mostrar alguma coisa, mesmo que para você não sirva naquele momento, pelo menos você deixou o canal aberto. E nesse momento de falar de canal fechado que está dando problema no mundo, né? Vamos deixar o canal aberto e poder se comunicar com as pessoas que estão juntos com você. Exato. Mostrar que de fato elas são importantes, não ficar só no discurso. E elas são, de fato, importantes. É isso. E essa questão do canal de comunicação é muito relevante e a gente acaba perdendo isso no dia a dia, numa rotina, numa dinâmica, que a gente sabe como é a dinâmica do petróleo. É muita correria, são situações emergenciais, a gente está o tempo inteiro envolvido com 1000 coisas ao mesmo tempo. Você, como CEO, deve tratar diversas situações ao mesmo tempo. E, às vezes, a gente com foco no objetivo. Se a gente só foca no objetivo e não olha para o lado quem está com a gente fecha esse canal e a gente perde tanta coisa boa, né? E, inclusive, deixa de desenvolver na nossa equipe, no nosso time, nos nossos líderes, o senso crítico, que é o que vai trazer a gente. Toda unanimidade é burra, né? Você ter todo mundo na mesa concordando com o que a gente fala, ninguém vai trazer um contraponto para dizer, talvez não seja por aqui o caminho, né? Tem um dado diferente aqui, tem informação importante. Então,
isso é dicotômico, tá? Eu diria assim, a palavra esquizofrênica era usada no passado, mas é dicotômico, é estranho. Porque quando nós estamos montando um processo, a gente fala assim, eu não queria que você olhasse isso porque vai tirar o seu foco, eu queria que você focasse aqui. Eu faço uma pergunta a vocês que também já têm alguns anos de carreira, já estão há alguns anos na indústria. Quantas vezes vocês não viram as pessoas mudarem de área dentro da mesma companhia para fazer uma outra coisa que era paralela ao que ela fazia? Se ela não tiver a oportunidade de caminhar de mão dada durante todo o processo para entender até o que o outro está fazendo, como você vai gerar, como você vai descobrir que a Suzane, o que ela fazia de melhor era o que estava do lado dela, não era o que ela estava fazendo aquilo, ou que dá mais prazer, não o que fazia de melhor, não que você não faça bem o que você faz hoje, mas o que te dá mais prazer é fazer alguma coisa que esteja do seu lado. Então, assim, o que para mim é interessante é dizer, ok, as minhas reuniões, elas são direcionadas, mas todo mundo ouve, pelo menos algum pedaço, do que os outros estão fazendo. Porque o processo é o todo, é todo mundo de mão dada para chegar lá. Então, assim, hoje tem um monte de referências cruzadas na minha operação. Então, assim, eu descubro, esse cara fazia isso aqui, mas ele pode fazer aquilo lá também, ele estava no processo, ele entendeu como ele compreende, ele pode fazer. Talvez o upside para aquele cara, o crescimento de carreira, a nova oportunidade, não esteja no que ele está fazendo hoje. Pode ser exatamente do lado dele, desde que ele entenda que aquilo existe e ele se preparou para aquilo. Caetano, você está falando, eu estou esboçando um sorrisinho aqui de canto, porque o que a gente está fazendo aqui agora com esse podcast é exatamente isso que você está dizendo. Então, não é a nossa legal. área, não somos jornalistas, Exato. apesar de que Rita acho que nasceu com a veia de Fátima Bernardes, eu brinco com ela, mas a gente faz isso com muita paixão. Eu sou contadora, Rita é administradora, né? Ela faz gestão de contratos, eu trabalho na controladoria na Perbras. E a gente se encontrou aqui nesse projeto porque a gente teve um líder também que parou, abriu o canal, ouviu a proposta e acreditou, deixou esse espaço. E a gente criou um canal de instrução, de troca, né, de comunicação. E você estava falando e eu estava enxergando a gente também aqui nesse canal. Isso, e é muito legal. Se a gente não abre as portas para que todo mundo enxergue o que está acontecendo dentro da casa, cada um só vai olhar o seu cômodo e no final a casa vai estar desarrumada de alguma forma. Sim. Então, a gente tem uma oportunidade hoje e esse é o charme do onshore. Então, como que eu vou competir com outras indústrias? É mostrando a quantidade de oportunidades que existem. E outra coisa interessante, tá? Normalmente, isso até foi dito pelo CEO, pelo Firmo, numa apresentação que eu vi dele, numa apresentação da PetroRecôncavo, é que o petróleo o desenvolvimento das nossas operações normalmente está onde tem o baixo IDH. E é onde tem o petróleo, tem o crescimento de IDH. Tem uma diferenciação onde tem o petróleo e não tem. Ou seja, o que é o nome disso? É oportunidade. Sim. Eu traduzo isso como oportunidade. Então, nós, no onshore, levamos oportunidade. Os campos maduros levam oportunidade. Agora, de fato, o que adianta você levar a oportunidade se essas pessoas não puderem abraçar as oportunidades? Então, a gente precisa fazer contratação de mão de obra local. A gente precisa desenvolver fornecedores locais. Precisa ser obrigação do operador fazer isso. Obrigação de fato. Não é apenas assim, eu acho legal que seja feito, não, de fato. Por que você vai utilizar uma mão de obra de uma outra região, de um outro lugar? Necessariamente, a maioria das vezes vai ser mais caro. Por que você não desenvolve essa mão de obra local? Contrate um parceiro. Por que não faça o Ubuntu com esse cara? Dê a mão para ele e traga para ele vir fazer com você. Perfeito. Então é isso que a gente... É dessa maneira que a gente... É claro que tem erros, é claro que tem. É claro que se for olhar toda a minha história, vai começar a apontar dedo. Não, mas aqui não fez exercício. Mas é assim que funciona. A gente tenta Aprende fazer. com eles, né? Nós estamos fazendo. Exatamente. Ainda tem isso, né? Ninguém está dizendo que não erra, né? Está todo mundo dizendo que tenta errar o mínimo possível. E para errar o mínimo possível, tem que escolher as pessoas certas, as parcerias corretas, né? É isso. Bom, você fala com muita paixão desse mercado charmoso que é o mercado onshore. E você conhece o outro lado da moeda, né? Não vou dizer o outro lado não, que é segmento parceiro do offshore. Você já trabalhou na Schlumberger, já trabalhou nos Eu Estados estava embarcado Unidos. desses postos do pré-sal. Sim. Paraty, Sambaqui, Tupi, os distribuidores do pré-sal estavam embarcados em todos eles. A Smith tinha uma ferramenta nos postos pioneiros, estava na coluna de perfuração desses postos e eu estava embarcado em todos eles. É. Então já conhece também Conheço. esse mercado mais glamouroso, menos charmoso, não sei. Mas um outro mercado que a gente sabe, que a gente conhece. Mas eu não sei se os novos talentos enxergam esse charme que o onshore tem.
né, os novos engenheiros que estão se formando agora na área de petróleo, na área elétrica, enfim. E, em paralelo a isso, né, vocês vieram para o Nordeste, no mercado onshore, no Nordeste, com poços maduros, operar em poços maduros. Potencializaram em muito a produção, saíram aí de 150 barris de petróleo por dia em Cardeal e Colibri, para 350, 300, que a gente falou. 300 e alto, isso. 350 barris. E isso não se faz, claro, sem tecnologia, sem planejamento, mas sem uma liderança de pessoas, né? Eu queria entender como é que dentro desse cenário todo, eu estou me repetindo porque eu amei o mercado charmoso do offshore. Como é que a gente seduz, a gente atrai esses talentos para esse nosso mercado? Como que a gente retém, como que a gente faz com que esse brilho nos olhos que você tem, que você traz pra gente na conversa, que eu estou assim, morrendo de orgulho. E como é que você passa isso para as pessoas? O primeiro convite, a primeira forma de explicar isso é que pode ser uma etapa para o offshore. Então, separação de óleo, a separação de óleo em terra e em mar é separação de óleo. A produção vem trifásica, óleo, gás e água, tem que montar uma planta de separação, de tratamento. O gás você reinjeta, vende ou exporta. O petróleo você trata por gravidade, transporta, leva para algum lugar até chegar na refinaria. A água você trata, você reinjeta, ou faz que nem nós fazemos irrigação de mata nativa. E nós vamos ter agora a plantação de eucalipto, nós estamos utilizando a água para fazer outras coisas, desenvolvimento de tecnologia, mas no final é a mesma coisa. Então, um FPSO, que ele recebe a produção total lá, ele é um navio de separação trifásica, ele recebe toda a produção. Ele tem que separar a água, tratar a água, reinjetar essa água para fazer recuperação secundária ou descarte, ou às vezes até descarta no mar, dependendo das regras que estão seguindo, mas do CONAMA, as normas que tem que seguir, ou ele bombeia o gás para a terra, para você vender esse gás, ou você reinjeta no reservatório para manter a pressão de reservatório, ou como você não consegue exportar esse gás, você faz. Mas é tudo separação trifásica, tem terra quanto no mar. Então, o cara que é especialista em separação de água e óleo e gás, ele pode fazer isso em terra e em mar. Em terra com menos, talvez, em terra com menos tecnologia, em terra talvez seja um volume muito menor, mas os equipamentos são muito mais antigos, né? Ou seja, as facilidades são muito mais antigas, tem facilidades da década de 60 que a gente utiliza hoje, da década de 70 que a gente utiliza hoje. Que nós temos que fazer os revamps, as reformulações e as reformas. Mas, assim, essa é uma primeira maneira. Olha, cara, você quer ser especialista, quer ir para essa indústria, você quer um dia trabalhar numa via FPSO, talvez você, trabalhando numa planta de separação primária, você vai entender isso lá no começo. Eu quero trabalhar com perfuração de poços no mar. Poxa, que legal. Quantos poços já perfurou na vida? Não perfurei nenhum. Cara, é muito mais fácil você conseguir uma autorização para acompanhar uma perfuração de poços, ou ser o estagiário, ou ser um trainee, num poço de terra. É um container que está do lado. Você faz todos os treinamentos para você estar naquela locação, que tem o seu grau de risco, então você se prepara e vai. Você acha que você vai conseguir acompanhar, você como trainee vai acompanhar a perfuração de um poço no mar? Certamente não vai. Então, ou seja, é um caminho. Se você quer entrar na indústria do petróleo, se o seu objetivo um dia é trabalhar no mar, trabalhar no offshore, não tem problema nenhum você iniciar no terra. E aí, depois que você vier para a terra, você não vai querer sair mais. Mas aí é o segundo ponto. Aconteceu comigo, inclusive. Aí é o segundo ponto, tá? Aí é o segundo ponto. Mas, de qualquer maneira, é um bom caminho para o cara aprender. Uma outra coisa muito legal da gente trazer para as pessoas que ficam nesse dilema do mar de terra, e o mar é espetacular, tá? A maior produção está lá, o maior volume está lá, o maior pagamento de royalties está lá, onde o Brasil produz 4 milhões de barris de petróleo por dia, nossa, 95, sei lá, tantos por cento disso é no mar, nas novas fronteiras, no pré-sal. Então, assim, eu não estou de jeito nenhum questionando isso. Isso é lindo, é fundamental, e sem isso a gente não estaria aqui fazendo esse podcast, mas é uma outra maneira de mostrar para esses caras que eles podem vir para trabalhar na terra, porque na terra você ganha grau de responsabilidade mais rápido. Então, em terra, você assume responsabilidade na operação de uma forma mais breve. Porque é muito mais fácil de você ser trainee numa operação de terra. No mar, cabem 100 pessoas na plataforma, você não pode levar um trainee para cada um daqueles caras. Em terra, você pode ter 1, 2 trainees para cada uma daquelas operações que você está fazendo. Então, é muito mais fácil da pessoa engajar e entrar e compreender a operação numa operação de terra. Então, é uma outra forma também de mostrar para eles que é um mercado
É um mercado que talvez não tenha tanto glamour, mas ele é charmoso, tá? Então, dá para trazer e você consegue colocar ele para as pessoas com menos tempo de carreira têm mais responsabilidades. Eu acho que isso também é uma forma boa de mostrar. A gente atrai como uma ideia de porta de entrada, mas aí a pessoa chega, se apaixona com o nosso charme. É isso, e depois deixa ele aqui conosco. E aí ele vai ganhar novas responsabilidades, novas atribuições e vai subir. Hoje com a abertura do mercado, com as novas operadoras, com as Junior Oils, né, com as independentes, com as empresas que são associadas à ABPIP, né, Associação Brasileira de Produtores Independentes, que eu sou conselheiro. E eu brinco que demoraram muitos anos para descobrir que eu tinha perfil de conselheiro, de um bom conselheiro, sabe? Dou bons conselhos, né? Então, conversaram com você e não perceberam isso de cara? Então, me trouxeram para a posição de conselho da ABPIP. E, assim, essas empresas, nós somos jovens. Nós somos jovens. Sim. Né? Então, assim, apesar do petróleo em terra estar desde a década de 50, sei lá, há muitos anos, já tem muitos anos acontecendo no Brasil, as empresas em si que fazem isso hoje são jovens, né? Então a gente tem um tempo ainda para melhorar, para crescer, para amadurecer. Então, assim, o jovem não está entrando numa empresa de fábrica de biscoito, creme cracker, que embrulha igual há 50 anos o mesmo biscoito. Ele está entrando numa empresa que produz biscoito há 50 anos, mas a embalagem mudou, a forma de produzir mudou, a forma da gente fazer mudou. Tudo bem, a marca é antiga, mas a forma de fazer, ela é um pouco diferente, nós podemos colocar o nosso jeito de fazer. Então, assim, ainda tem a oportunidade de você entrar numa indústria que é madura, mas que aceita mudanças, que a gente pode estar fazendo cada dia melhor dos dias que passam. Melhor ambientalmente, melhor falando de regulatório, melhor quando a gente fala de pessoas. Né? Lá no passadão, a indústria do petróleo era uma indústria bruta, né? Não tinha mulheres, não tinha as pessoas, era mais bruto, né? E hoje não tem brutalidade nenhuma nessa. Continua sendo um trabalho de campo, mas não tem quantas mulheres, não tem engenheiras hoje operando. Na minha operação tem dezenas, hoje eu estou com duas meninas aqui falando comigo, 2 mulheres. Ou seja, como é que a gente fala disso há 30 anos atrás? Certamente não tinha, né? Eu nunca estagiei com mulheres quando eu estagiei na Schlumberger, estagiei com um monte de homens. Né? Então a gente hoje, para as mulheres, a oportunidade de vir para um onshore, de fazer outras coisas, de fazer coisas novas. Acho muito interessante. Show de bola. As escolas de engenharia vão sendo cada vez mais povoadas, né, pelo público feminino, inclusive, né? Isso. Em 30 anos de carreira, e a gente falou de 98, mais ou menos, quando você foi estagiário da Schlumberger, no comecinho. 96, né? E em 98 eu me formei, é isso. Final de 97. A gente estava fazendo nas contas aqui antes, estava dando quase 30 anos 30 anos de carreira de petróleo, 30 anos que eu fui numa sonda de petróleo. Na Perbras. Já mudou muita coisa, né? Você, na sua composição aí da sua carreira, já teve muita experiência, já viu muito do perfil dos profissionais. A gente já teve uma evolução de quando você era estagiário no comecinho até hoje, ocupando a função ali de CEO da Mandacaru. Você viu muito perfil de funcionário, de quem queria ficar na área, de quem não gostou da área e por que não gostou. Tem algum perfil que você considere que é ideal? Você comentou na primeira pergunta ali sobre as soft skills, a gente estava comentando um pouquinho, mas existe um perfil para quem está assistindo a gente, do que é um profissional ideal para a área do óleo e gás? Tem algum tipo de mentalidade que você acha que a pessoa precisa chegar? Algum tipo de competência técnica, inclusive, que ela precisa ter para a gente não ficar só no campo ali das competências mais ligadas ali ao lado humano que a gente estava comentando? Qual seria esse perfil? A gente tem esse perfil hoje no cenário de graduação, por exemplo, brasileiro. Você tem encontrado isso nos processos seletivos que vocês fazem aí nas empresas de vocês? Como é esse comportamento? Com relação ao pessoal, né, é uma pessoa curiosa, né? Ou seja, o petróleo precisa de curiosidade. O petróleo precisa que as pessoas compreendam a ciência do que ela está fazendo. Não dá para eu falar para você, ensinar você a fazer uma manobra numa estação, olha só, você abre essa válvula e fecha aquela. E depois você abre aquela 5 minutos depois. Aí o cara está fazendo, depois de uma semana ele está fazendo, e você volta lá e pergunta para ele, por que você está fazendo isso? Ele te responder, porque você mandou. Então, esse cara não tem o perfil para fazer mais coisas no petróleo. Agora, no primeiro dia, talvez ele tenha que copiar, e no segundo ele tem que perguntar um pouco assim, mas por que eu abro e fecho essa válvula? Por que eu tenho que fazer isso? A pessoa tem que ser curiosa, no mínimo.
Tem que ser curiosa e ter capacidade de desenvolver um raciocínio em cima daquilo. Então, assim, por isso que os engenheiros são tão interessantes nessa questão do petróleo, porque tem raciocínio cognitivo, né? A questão das ciências exatas. Só que o engenheiro que também está mudando, porque ele descobriu isso com o tempo, então eu sou um engenheiro velho, né? Um engenheiro antigo, 30 anos, né? Então eu posso dizer assim, no início da engenharia, o engenheiro era tratado como uma pessoa que não era muito comunicativa, que não era muito trabalho de equipe. O engenheiro não era... Então, assim, mudou bastante. O engenheiro que não compreendeu que ele faz parte de um processo, que ele não compreendeu que ele precisa de outras engrenagens para que essa máquina funcione perfeitamente, ele está fora, ele vai ter que trabalhar na prancheta e acabou. Aquele engenheiro que desenhava e projetava na prancheta e entregava o projeto para alguém, esse cara pode estar existindo em alguns lugares, mas cada vez menos. Sim. A questão da carreira em Y, a questão da carreira que é discutida, da técnica, da gerencial e tal, a carreira técnica continua existindo, mesmo na carreira técnica. A pessoa tem que se envolver com outras pessoas. Perfeito. Porque não dá mais para ela simplesmente dizer eu não gosto de gente, quero trabalhar sozinho e me tranca nessa sala. Essa pessoa cada vez menos vai existir em todas as indústrias, não só na indústria do petróleo. No onshore, então, muito menos. O cara tem que pegar um carro, tem que dirigir 2 horas de onde ele está para ir pro poço. Aí ele chega no posto, está marcado para ter operação às 2 horas da tarde, a operação nunca é na hora que está marcada, porque um pneu furou, porque alguma coisa aconteceu. Aí esse cara vai ter que se comunicar com um monte de gente, ele vai ter fome. Sim. Ele não sabe onde ele come porque não conhece aquela região. E tem um monte de gente comendo menos ele. Se ele não for lá se comunicar e falar que ele tem que comer, ele vai ter uma dificuldade de estar naquele ambiente. E essas pessoas desistem. Sim. Essas que têm dificuldade desistem. Elas vão buscar um ambiente que é de menos relacionamento humano. Outros que também não ficam muito, porque você me pediu para falar o perfil perfeito, mas eu vou dizer, vou fazer ao contrário, vou dizer os que eu vejo que saíram. São também os que têm dificuldade tem dificuldade, precisam de regras, eles precisam que seja sempre a mesma coisa. Sim. Então, quando você perfura um poço de petróleo, quando você entra com sonda num poço de petróleo, nunca é a mesma coisa. A pressão nunca vai ser a mesma, a forma de fazer nunca vai ser a mesma, nunca vão ser os mesmos tempos, a dureza da rocha não é a mesma, a temperatura externa não é a mesma, então a densidade do fluido que vai entrar no poço, a forma como ele vai carregar não é a mesma. É um ambiente super dinâmico, né? Não adianta. Isso aconteceu há milhões e milhões de anos atrás, está lá embaixo da Terra. De então, tédio assim, a gente não o morre. mesmo. De tédio não morre. Então, as pessoas que precisam de regras, que precisam de continuidade, que são cartesianas ao extremo de que não conseguem olhar para a casinha do lado, tem que ser X1, Y1, se ele não consegue olhar para 1,1, esse cara vai ter uma dificuldade também de continuar, porque ele precisa de previsibilidade. E não é o que a gente tem. A gente não tem uma previsibilidade muito clara. Na verdade, você pode prever quais são os desafios, você pode prever aonde nós podemos ter os problemas, você deve se preparar para isso tudo, mas você bater a mão e afirmar, não, vai acontecer isso, eu faço aquilo, você tem que ter algumas alternativas diferentes. E aí essas pessoas que não conseguem viver com um pouco mais de não diria insegurança, mas de imprevisibilidade, essas pessoas também não ficam conosco durante muito tempo. Perfeito. Então, eu queria puxar um gancho. Logo do comecinho da nossa conversa, você falou um ponto que me chamou a atenção. A gente vai falar um pouquinho de inovação. Você falou que a ferramenta que você usa não precisa ser uma ferramenta da NASA. Uma ferramenta básica para determinadas necessidades, ela atende muito bem. A Perbras, ela tem um foco muito grande em inovação, em tecnologia, isso é muito caro para a gente. E as empresas que atuam no setor de uma forma geral, elas têm isso como algo muito importante da mesma forma. A gente atua em operações onshore, a gente atua também em operações offshore, a gente sabe, né, da diferença de tecnologia entre os dois... como é que eu chamo isso? Os dois segmentos. Dentro do segmento, subsegmento. Perfeito, dentro dos dois segmentos. Mas a gente sabe que é importante, né? É fundamental e é o que vai garantir a sobrevivência das nossas empresas dentro do mercado de óleo e gás enquanto ele existir. Foi perfeita a sua fala. A transição energética não vai acontecer, não pode acontecer sem o petróleo. Isso. Achei isso sensacional. A minha questão muitas empresas têm isso no discurso,
colocam isso numa apresentação de PowerPoint, mas às vezes não conseguem colocar isso para acontecer na prática. E talvez, por não abrir esse canal de comunicação, acabam minando essa energia de inovação nas empresas. Legal. Como que você enxerga isso? Como que você acha que a gente pode desenvolver essa vontade de inovar, de trazer tecnologia, sem minar essas ideias, para que uma ideia genial não pareça boba no primeiro momento e que a gente perca um pouco disso no processo de inovação das empresas? Muito legal. Vou começar pelo final e vou para o começo da sua pergunta. Eu vou dar uma misturada, mas vou chegar ao ponto, tá? Me perguntam assim, Caetano, como é que eu faço para te fornecer, cara? Poxa, você opera lá, eu queria muito ser um provedor seu. Me conta, Caetano. Aí eu pergunto, você sabe o que eu faço? Você sabe onde estão as minhas necessidades, onde estão os meus problemas? Ou você tem um produto pronto e leva para mim e pergunta, Caetano, você não quer esse produto aqui? Então, assim, hoje, para você produzir no onshore, para você produzir a baixo custo, tem que ser a baixíssimo custo, porque imagina, cada 100 barris que saem debaixo da terra, em média, 95 é água e 5 é petróleo. Então eu tenho que tratar toda essa água, eu tenho que transportar essa água, eu tenho que dar um destino para essa água. O petróleo de terra também precisa ser transportado para ser refinado. Então a gente tem ou seja, precisa ter tecnologia de separação, e aí é maneiríssimo, porque tem várias novas, tem membranas, agora tem micropartículas, então, nanopartículas, estão utilizando um monte de outras coisas agora para fazer. Beleza, mas vai ser de baixo custo. Ela quando eu utilizar a sua tecnologia, mesmo que ela seja mais cara, eu tenho um ganho, um benefício no final das contas, ou seja, na conta de somar e subtrair, porque a planilha, só estou falando com administradores e uma contabilista, né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, mas no final é conta de somar e subtrair e tem que dar positivo o número no final. Então, assim, será que essa nova tecnologia vai me trazer isso ou apenas eu vou gastar mais para essa nova tecnologia e não vou ter esse ganho operacional que eu tenho? Então, não sou contra absolutamente sobre novas tecnologias. A gente, para fazer recuperação secundária e terciária agora, a gente vai precisar fazer injeção de polímero, né? De nanotecnologia, de outras coisas tantas. O nosso fator de recuperação no Brasil, em média, é 25%, 20% só. E na China é 50%, 60%. Eles têm outras tecnologias que eles estão fazendo. Temos que utilizá-las. Fazer injeção de polímeros nos poços para produzir tudo. Isso é tecnologia na veia. Isso não é barato. Mas isso aumenta o fator de recuperação. Aumenta a vida útil. Ou seja, isso tudo funciona. O meu questionamento com relação à tecnologia é que, assim, apesar de ser muito charmoso, a gente não pode viver no glamour da produção de petróleo. Existia no passado uma frase que era assim, quando eu era estudante, muitos anos atrás, que o melhor negócio do mundo era uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo era uma empresa de petróleo mal administrada. Isso não é verdade. Se você administrar mal, quebra. Nós vimos no mercado, sem citar nomes, é só abrir os jornais e ver que aqui no Brasil já mostrou que quebra. E quebra mesmo. Tem mais do que uma quebrada. Ou seja, ou você administra bem a sua companhia com tecnologias corretas, com pessoas corretas, com a operação do custo que tem que ser, que não adianta ser o petróleo. A não ser no Brent a 110, como está a 100, aí talvez o cara consiga ser um mau administrador e fazer com que a empresa seja lucrativa. Mas não vai ficar assim muito tempo. Quando o barril for 40, quando o barril for 60, como é que você vai operar se você produz a 70? Então, assim, você precisa estar sempre com esse foco. Então, tecnologia, para a gente, é fundamental. A gente entende que eu preciso de tecnologia. Eu só acho que não dá para ser muito glamourosa essa questão de foco na tecnologia. Não, pode botar foco em pessoas, pode botar foco na operação, pode botar foco na segurança da operação, pode botar outros focos que talvez a tecnologia te traga segurança da operação, que eu sei que agora tem essa questão toda do foco e tudo isso, né, nas sondas, um monte de coisas legais que acontecem. Mas, assim, eu não tenho preocupação com tecnologia. Ela chega na gente, as pessoas estão oferecendo para a gente e a conta tem que ser feita. A conta do custo-benefício não pode ficar apenas, vamos fazer um EVTE para ver se isso funciona para mim. A gente tem que, de fato, entender perfeitamente o custo-benefício de cada tecnologia que você traz. Tem ativos meus que são totalmente monitorados. Eu tenho uma sala de monitoramento que eu sei exatamente quanto cada poço está produzindo, qual a pressão que ele está, como é que está o ciclo de produtividade dele. Eu tenho isso, um gráfico online real numa sala de monitoramento. E eu tenho ativos que não tem nada, que não tem nem energia elétrica, que produzem com motor a diesel.
Então, assim, não adianta eu vir falar se eu não sei tecnologia, eu não faço, não tenho nem energia elétrica, como eu vou falar de tecnologia? Entende? Esse que é o meu dilema. Não adianta eu trazer assim, eu vou trazer o melhor gerente de tecnologia do mundo se eu não consigo fazer aquele posto produzir, porque o objetivo do cara não é ter tecnologia, é produzir petróleo. Esse então, ponto assim... a gente até falou sobre isso também, e eu provoquei isso. justamente, e foi sensacional, assim, acho que você respondeu, foi cirúrgico. No episódio com o Daniel, a gente está sempre referenciando, Sim. né, porque... Isso é uma referência para todos claro, nós, tá? claro. A Petro Recôncavo é uma referência e o Daniel muito mais, sensacional. E a gente falou sobre isso, às vezes a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar cuidadoso de avaliar se o que a gente está entregando é valioso para o cliente, ou para o parceiro, ou para a própria empresa, se o que a gente está aplicando vai trazer esse retorno que você está trazendo, né, Caetano? E tem coisas interessantes, né? O jornal impresso e jornal digital, né? Eu ainda recebo jornal impresso na minha casa, tá? Eu tenho uma assinatura de um jornal. Existe. 5 horas da manhã, se você tivesse, toma uma jornada na cabeça e o cara joga lá na sua casa. Existe. Porque eu ainda gosto de ler o jornal e tal, ali. E algumas pessoas não suportam mais isso, já foram criados numa nova geração. Então, essa é uma mudança. Cada vez menos vai vender o jornal impresso. Mas a correlação que eu quero fazer é o seguinte. Mas eu não me recuso a ler. Se eu não tiver o jornal, eu hoje tenho. Claro, eu tenho tablet, gente, eu tenho tudo. Fiz de surpresa só pra outras verdade, viu, Caetano? Apesar de eu falar que eu leio o jornal impresso, eu sei usar a tecnologia, eu só ainda tenho prazer de ler o jornal impresso. Em algum momento ele vai acabar. Mas ainda existe. Então a gente tem que manter. Claro, nova tecnologia é fundamental, mas tem gente que anda de bicicleta ainda. Nem todo mundo anda de nave espacial, né? Sim, sim. Perfeito. Evolução, né? A transição, ela acontece sempre, não adianta. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, a gente vai estar em um outro processo no nosso segmento e tudo vai mudar. As tecnologias vão mudar, as pessoas vão mudar, os processos vão mudar, a forma como segurança é cobrada vão mudar, possivelmente ambientes regulatórios vão mudar. Estão mudando, né? Nós estamos no auge da mudança regulatória, pela questão até da segurança energética, não só da segurança energética populacional, mas segurança não só ambiental e a social, mas também a questão das emissões na atmosfera, né? Nós estamos mudando, estamos no momento da mudança, né? Exatamente. Tem toda a razão. O cenário é muito dinâmico, ele é muito complexo, né? E eu tô na última pergunta agora. Ah, não. Assim, eu cancelaria todos os meus próximos compromissos para passar o dia ouvindo Caetano. Vou ficar aqui, toma um café. Porque... Não almoçou ainda, não vai jantar. Um lanchinho, pelo menos, né, gente? Um lanchinho, vai. A conversa foi fluindo tanto e o mais legal de tudo... o Caetano é o terceiro episódio, né, da nossa segunda temporada. No primeiro a gente conversou com José Almeida, né, autor do livro de transição energética. O José Almeida é um amigo. Fantástico, querido, assim. Foi um episódio que deu um panorama do futuro, assim, pra gente no nosso mercado, deixando muito bem claro. Tem uma perspectiva no livro, mas o mercado dinâmico, tudo é complexo e pode mudar, inclusive, que está ali como uma perspectiva no livro. Depois a gente recebeu o Daniel falando ali sobre inovação, sobre tecnologia. Você vem para brindar com esse tema sobre pessoas, sobre liderança de uma forma muito... pelo menos para mim, muito engajada, muito apaixonada, envolvente, exato. E apaixonante. Exatamente, charmosa. O mercado da gente é charmoso. Agora sim. Daqui 10 anos, Caetano, como é que vai estar esse cenário para a gente em relação a pessoas, né? Hoje em dia a gente tem aí inúmeras faculdades no país formando engenheiros aí por todo o território nacional. O segmento da gente é um segmento que nos últimos anos os produtores independentes também cresceram bastante, né? A gente está num cenário completamente diferente que às vezes há 10 anos atrás a gente nem pensava que ia estar assim. E aí, para trazer essa pergunta final, daqui 10 anos, que tipo de empresa vai liderar o mercado de óleo e gás brasileiro e quem é que vai ter ficado para trás? Na sua concepção, tá? Então, o mercado de óleo e gás brasileiro, no contexto, eu sempre respondo no contexto do onshore, do primo que produz menos, com um pouco mais de dificuldade, que tem margens menores, mas que também tem riscos menores, tá? Sim. Então, assim, o prêmio do onshore é menor, né? Então, se você vai fazer, o prêmio da produção madura é menor, né? Mas ela é constante, é fluxo de caixa, é o que a gente sabe fazer. Eu vou responder por esse lado, tá? Perfeito.
Não dá para você achar que você vai montar uma empresa de petróleo e que você pode, e por isso você pode ter o escritório mais chique do mundo, ou que você pode ter as melhores tecnologias, ou os melhores benefícios em todos os sentidos. Não dá. Quem conseguir controlar os custos, quem conseguir continuar produzindo, controlando o custo especificamente, ou seja, ter tecnologia para controlar os seus custos, ter desenvolvimento humano de pessoas que compreendam onde você vai gastar, de que forma você vai gastar, as empresas que acharem as novas fronteiras maduras, ou seja, que consigam fazer novas fronteiras que não são necessariamente exploratórias desconhecidas. Quem conseguir, dentro dos mesmos poços, achar outras zonas produtoras, quem conseguir achar quem conseguir fazer a separação desse trifásico de forma mais barata, com as tecnologias mais corretas, sempre com o olho no baixo custo, essas empresas são as que vão continuar. Tem uma outra dificuldade ainda porque esse ambiente do onshore foi um ambiente formado para uma empresa só. Então a gente tem o desafio da comercialização, a gente tem o desafio do transporte, que às vezes onde você comercializa é longe de onde você produz. A gente tem o desafio que às vezes onde você produz é longe até da civilização. Fui alto, mas assim, de grandes centros, pronto, sim. É longe de grandes centros. Então, assim, às vezes é longe de faculdades, de universidades ou de cursos técnicos que são fundamentais. O técnico é fundamental para. Imagino que vocês devam ter dezenas de pessoas técnicas, né? Eu já imagino, os cursos técnicos devem ser uma fonte rica, enorme para entregar para vocês. Exatamente isso, para entregar para o que vocês fazem. Então, assim, quem conseguir fazer com que esse ambiente, sempre olhando a conta final, sempre olhando a margem final, sempre compreendendo aquele final lá, vai ter sobrevivido. Tem um porém nessa história toda, que são as regras e regulamentos que nós devemos seguir. As regras e regulamentos que nós devemos seguir, segundo a Agência Nacional do Petróleo, ou segundo os órgãos ambientais, ou segundo os órgãos estaduais, ou segundo as regras, melhores práticas da indústria, elas nos cobram bastante. Então, vamos ter que ser criativos para manter a tecnologia, para você manter a eficiência operacional, a segurança operacional e patrimonial, e tudo isso precisa estar no mesmo bolo, mas a gente vai precisar ser criativo. Então a gente vai precisar, talvez, o mesmo equipamento que eu utilizo, o meu parceiro utiliza também, então eu uso 6 meses, o outro parceiro utiliza 6 meses, vamos ter que fazer consórcios de uma forma mais ampla da palavra, ou a gente vai ter que achar fornecedores que consigam dividir esse aí. Por exemplo, eu preciso de uma sonda, mas eu não preciso de sonda 12 meses no ano, o outro cara também não precisa de sonda 12 meses no ano, mas os equipamentos podem ser o mesmo. Então a gente pode fazer um pool, um contrato em pool, fazer alguma coisa assim. Isso vai ser fundamental para que a gente sobreviva, porque, olha, não foi dito aqui, mas certamente em algum momento vocês disseram, mas eu vou dizer agora, eu produzo poços de 5 barris. Tem poços no mar que produzem 50 mil barris. E é todo um poço de petróleo. Eu tenho poço que produz 1 barril, mas eu não tenho só poços de 1 barril. Eu sempre brinco dos poços de 5 barris, porque em alguns eventos até me chamavam de 5 barris, ou 5 barris, 5 barris. Porque o poço de 5 barris é uma referência boa para mim, porque ele está bem na média, tá? Se você fizer uma conta aí, eu produzo hoje em 20 e poucos poços, eu produzo lá 300 e poucos barris. Se você fizer uma conta, vai na média de 6, 7, 5, 6 barris. Então, o poço de 5 barris, ele é um poço que precisa ser produzido, porque quando você está com um poço de 5 barris parado, quem é que está monitorando ambientalmente aquele poço? Quem é que está fazendo as licenças e quem é que está pagando o superficiário daquela área? Tem alguém pagando royalties se o poço está fechado? Tem alguém pagando imposto, gerando emprego? Então os postos de 5 barris precisam continuar operando, até porque socialmente eles são fundamentais. Quem faz a revolução social nessa nossa área toda aqui do Nordeste, porque eu falo que é nossa, eu sou capixaba, apesar desse sotaque de carioca enorme que eu tenho. Eu sou capixaba. De Niterói. Tá? Eu sou de Niterói, eu fui criado em Niterói, mas eu sou nascido no Espírito Santo, nascido em Cachoeiro. É verdade, eu fui criado estudei no Salesiano Santa Rosa de Niterói, exatamente. Minha mãe e meu irmão moram em Niterói. Então, mas apesar desse meu sotaque, eu amo o Nordeste. Todo o meu trabalho é no Nordeste. É na zona acima do Rio Doce, né? Acima do Rio Doce eu já digo que é Nordeste, né? Então, assim, é norte do Espírito Santo e tudo que está aqui está acontecendo.
Só vai acontecer, a gente só vai conseguir continuar produzindo os poços de 5 barris se a gente tiver uma regulação específica para os poços de 5 barris. Se a regulação ambiental me permitir que eu também tenha características especiais para produzir o poço de 5 barris. Não faz sentido um poço de 5 barris em terra pagar os mesmos impostos, as mesmas taxas ambientais de um poço de 5, não tem poço de 5 mil barris, mas de um poço de 500 barris em terra. Não faz sentido. Alguma coisa tem que ser feita para proteger os poços de 5 barris. Porque o poço de 5 barris está sendo cuidado. Aquela questão do impacto ambiental da perfuração do poço, ela acontecia há 40 anos atrás. Agora tenho eu que faço ele produzir e tomo conta dele. Façam com que ele seja protegido socialmente, ambientalmente. É segurança ambiental, é segurança operacional, é segurança social, é segurança municipal, toda a parte de segurança tem alguém olhando para aquele posto. Geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda, pagamento de imposto, pagamento de royalty. Então, assim, se a agência, de fato, e é nossa parceira, a gente tem debatido isso, tá? Eu não trato a agência apenas como minha reguladora. Eu faço de frente com eles, converso para a gente poder debater isso de forma verdadeira, para que eles sejam nossos parceiros. A agência compreendendo, está compreendendo e compreende que o posto de 5 barris é fundamental, a gente precisa regular de forma diferente. Perfeito. Precisa regular de forma diferente. Então, quem vai sobreviver é quem se adequar às normas e regras, ou quem conseguir fazer com que as normas e regras se encaixem dentro do processo que você faz e que no final ele seja produtivo, que ele seja lucrativo. A história de somar e subtrair no final dá um número positivo lá embaixo. Não dá para ser menos alguma coisa todos os meses, né? É interessante sua fala, porque até na questão normativa a gente está falando de gente. A gente está falando de pessoas. Se a gente não se vocês não se aproximam dos órgãos regulamentadores, das pessoas que estão ali dentro, vocês também... Se tratar só como regulador e senhor e não senhor, a gente não vai chegar onde tem que chegar. Perfeito, perfeito. Rita, temos um excepcional episódio. Temos um episódio incrível. A gente avisou desde o começo, né, que ia ser uma conversa muito boa. Eu que agradeço a vocês. Eu acho muito legal o que vocês estão fazendo, muito legal pela perseverança de fazer. Eu confesso que fiquei um pouquinho nervoso de novo, mais uma vez, mas sempre fico e acho que quero continuar ficando. Se isso é o seu nervoso, imagine quando é calmo. Eu quero continuar ficando para que a gente acredite fazer coisas novas, estar com vocês. É muito legal a iniciativa de vocês. Contem comigo, não só para indicações de pessoas que possam estar aqui com vocês, mas também de um dia voltar e falar de um outro assunto. Maravilha. Não sendo muito repetitivo, mas sempre aproveitando a oportunidade de divulgar o que a gente faz, de divulgar por que nós fazemos e como nós fazemos. Acho isso muito importante. Muito legal. E Rita é a presidente do fã-clube, eu estou pegando minha carteirinha agora. Tá bom. Porque eu vou entrar sou sócia agora, torcedora. Acho que no mercado da gente é muito bom ver líderes que puxam, né, que engajem. Você que está aí do outro lado, espero que você tenha conseguido ver os olhos de Caetano brilhando realmente, do começo até o final do episódio, comentando sobre os pontos. Gente que gosta de gente. Gente precisa de gente para ser gente melhor. Não tem jeito, não tem como ser diferente disso. Você não vai resolver seus problemas, ou você não vai ser uma pessoa mais legal, ou você não vai ser uma pessoa mais rica, ou você não vai ser uma pessoa mais bem-sucedida, ou você não vai ser nada disso vai acontecer se não tiver unido a gente, com gente que te faça ser gente melhor. Maravilha. Não Caetano, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não assistiram ainda, assistam os 2 primeiros episódios. O primeiro com o José Almeida, o segundo com o Daniel Costa. Estão muito legais também. Se puderem, sigam a gente, compartilhem esse vídeo, deixem um like aí quem estiver assistindo pelo YouTube. Quem estiver pelo Spotify também, deixa um ok, um legal pra gente, porque isso ajuda muito no engajamento e a gente divulgar essas informações e tanto conhecimento legal que a gente viu por aqui hoje. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigado.